Você mal terminou o que precisava fazer, deita na cama, pega o celular e já começa a se sentir culpado. Começa a sentir que tem que fazer mais coisa ainda. Se o descanso começa a te deixar ansioso, não é por preguiça e nem falta de disciplina. Tem uma outra coisa acontecendo dentro da sua cabeça e você provavelmente nunca percebeu. Talvez você já passou por isso. Então chega domingo à noite e bate uma culpa se você para um pouco, aquelas férias que você acha que não merecia, um momento rápido de descanso que vira uma culpa. E quanto mais você tenta relaxar, mais ansioso você fica. Eu sou Arthur Marra, psicólogo, e nesse vídeo a gente vai entender um pouco mais de onde vem essa culpa, essa ansiedade quando a gente tenta descansar e como que a gente pode passar por isso e realmente descansar de verdade, sem se sentir culpado. Talvez o problema não seja que você não consegue descansar, mas que o seu cérebro nunca entendeu que descansar é seguro. Antes da gente começar, pensa aí. Quando que foi a última vez que você se sentiu orgulhoso de si mesmo sem ter feito nada relacionado à produtividade? Sem estar relacionado com o trabalho ou com o estudo? Isso deve ter acontecido porque em algum momento da sua vida você aprendeu que para se sentir orgulhoso, para estar satisfeito com o que está acontecendo, você tem que estar produzindo, você tem que estar fazendo alguma coisa, alguma atividade. Uma regrinha que fala, eu só tenho valor, eu só sou uma pessoa boa quando eu estou produzindo, quando eu estou estudando, quando eu estou fazendo alguma coisa. E isso pode acontecer porque sempre que a gente fazia alguma coisa, quando a gente tirava uma nota boa, quando a gente terminava um trabalho, fazia alguma coisa direito, a gente recebia um elogio. Nossa, você é muito inteligente, você é muito estudioso, parabéns pela nota boa. E quando você não fazia nada, não tinha elogio. Isso já foi tema de um vídeo que eu falava que a gente é muito movido por reforço, nem que esse reforço seja só atenção. Então, elogio, atenção, presentes, tudo isso funciona para a gente repetir aquilo que a gente fez antes. Então, estudar, então tirar nota boa, fazer um trabalho, tudo isso gera um elogio, uma atenção, um reforço. Tem até um termo diferente que é a intolerância ao descanso, que quanto mais a gente tem essa intolerância ao descanso, tá ligado a estresse, sofrimento emocional, insônia e mais riscos de burnout. E o pior, quando a gente coloca tudo isso no ambiente das redes sociais, você simplesmente parar de descansar vai parecer pior ainda. Então não necessariamente é uma culpa por descansar, mas uma culpa por não estar sendo produtivo, por não estar recebendo elogios, atenção e por medo de não ser uma pessoa boa, não ter tanta relevância, o medo de não ser suficiente. Então, quanto mais você resolve as coisas, mais você faz, mais alívio você tem. Não é nem necessariamente uma felicidade, mas sim menos culpa que você está sentindo. E aí você para de trabalhar para conquistar alguma coisa pelos seus objetivos e começa a trabalhar ou estudar só para não se sentir inadequado. E mesmo que você saiba que tem que descansar, o seu corpo entende que aquilo não é o certo a se fazer. E a gente volta naquilo, o seu cérebro ele não quer te deixar feliz, ele não quer te deixar tranquilo, ele quer que você sobreviva, que você continue vivo. E aí, com o tempo, ele entendeu que você ficar parado significa que você tá vulnerável, você tá perdendo recursos, você pode ser talvez excluído do grupo. E aí ele evoluiu para ficar vigilante, para ficar atento o tempo todo. Sobreviver era mais importante do que você se sentir bem. E hoje a gente não tá fugindo, sei lá, de um predador, mas a gente tá fugindo de que a gente perca essa relevância, perder o contato com as outras pessoas. E se a gente perder esse contato com o grupo, com as outras pessoas, isso para o nosso cérebro significa uma ameaça. E quando a gente para descansar, os nossos pensamentos começam. E aí pode surgir uma culpa, pode surgir uma ansiedade, e isso tudo vai gerar um alerta. Enquanto isso, o nosso sistema de recompensa, ele não está fazendo nada, então ele tem menos controle das coisas, e esse controle significa segurança. Então a gente fica meio vulnerável, meio inseguro. O que acontece é que você sabe que descansar é importante, mas um sistema mais antigo tá te dizendo que aquilo é baixar a guarda, que você tá em perigo. Mas se fosse só biologia, todo mundo sentiria uma culpa ali por estar descansando. Mas não é exatamente essa mesma culpa que acontece com todo mundo. E essa culpa raramente é sobre o presente. Ela vem tipo uma regra interna. Eu tenho que dar conta, eu não posso falhar, eu sou bom só quando eu tô fazendo alguma coisa. E aí essa regra pode vir por vários motivos. Quando no seu ambiente o desempenho era muito valorizado, quando tinha muita comparação ou quando a responsabilidade veio cedo demais. E essa culpa vem mais quando a gente sente que não tá correspondendo às expectativas que as outras pessoas têm. Preciso ser um bom estudante,
limite, preciso ser um bom pai, uma boa mãe, preciso ser um bom trabalhador. Talvez você se identifique não como uma pessoa que faz coisas, mas como uma pessoa produtiva. Então, quando você descansa, quem que você vira? Então a culpa não vem porque você fez mais ou que você fez menos, mas porque você precisa provar que você é suficiente. Mas mesmo entendendo isso, o padrão continua, porque tem um ciclo por trás disso. E o ciclo geralmente é assim. Você pensa em descansar e aí surge um pensamento de que você deveria estar fazendo alguma coisa. A ansiedade cresce e você vai trabalhar e a ansiedade diminui. E o cérebro aprende isso. E aí isso é um reforço negativo. Você ainda continua fazendo a mesma coisa, só que você faz para que a sensação ruim diminua. Você está tirando um desconforto, então é reforço negativo, só por isso. E aí a gente pode sentir menos desconforto no final das contas, mas o que a gente vê é que isso aumenta o estresse ao longo do tempo. E aí com o tempo esse ciclo vai se encurtando, então você pensa em descansar, mas você já está fazendo de novo. Mas só porque ficou automático não quer dizer que você não pode tomar o controle daquilo de novo. Então quando você entende esse ciclo, você pode escolher fazer diferente. Então começa a entender, a observar o seu pensamento que aparece quando você vai descansar. Depois você pode questionar essa regrinha que você tem. De onde que ela veio? Quem que falou que descansar é errado? E outra coisa que você pode fazer é colocar aquilo como parte da sua agenda. Descansar como sendo uma parte da sua rotina. Então, quando o seu cérebro entende que aquilo está programado, você está com tudo sob controle. Você não desistiu de nada. Depois, você precisa ficar um pouco com essa ansiedade. Então, a gente sabe que tem a culpa, sabe que tem a ansiedade, só que você vai ter que conviver com ela. Você vai ter que entender que ela tá tentando te proteger, mas que tá tudo bem se você descansar um pouco. O mundo não vai acabar. Uma outra estratégia interessante é você pensar em você como seu próprio amigo. Então, se você estivesse conversando com um amigo e ele dissesse que precisa descansar, o que você ia falar pra ele? Então, por que quando é com você, você não tem essa autocompaixão, você fica se cobrando? Pode ser uma estratégia interessante. E se você percebe que essa culpa é intensa, ela sempre aparece, gera ansiedade e você fica mais cansado ainda, pode não ser só um hábito, pode estar um pouco mais profundo. E é muito mais fácil de entender essas questões quando você não está sozinho. Se isso faz sentido para você, eu trabalho com uma abordagem na psicologia que tenta entender um pouco esses padrões, de onde que eles vieram e como que a gente pode resolver isso de uma forma mais tranquila. Se você quiser saber um pouquinho mais, vai na descrição do vídeo que tem um link lá para você conversar comigo. Então a gente entendeu que esse padrão não é preguiça, uma coisa que a gente aprendeu, que a gente foi reforçado a sentir assim e que o nosso cérebro está tentando manter a gente seguro. E que muitas vezes a nossa identidade está relacionada a desempenho. Então você tenta parar, a ansiedade aumenta, você vai trabalhar e a ansiedade diminui e o cérebro aprende. Mas agora você consegue enxergar. Então a pergunta não necessariamente é como eu faço para não me sentir culpado? Será que eu consigo aprender que descansar é seguro? E aí tem uma coisa interessante. Será que a mesma pessoa que não consegue descansar é a mesma que procrastina? Parece meio contraditório, mas não é. Os dois têm uma origem comum, tanto a culpa por descansar quanto a procrastinação. O medo de falhar, o medo de não ser bom o suficiente, o medo de começar e sentir que não vai dar conta, que é demais para você. Talvez você inclusive se sinta desse jeito. Eu fiz um vídeo falando sobre a procrastinação, então se você quiser entender um pouco mais, pensar em estratégias para isso e juntar essa ideia de culpa por descansar e procrastinar, você pode clicar nesse vídeo aqui e entender um pouco mais sobre isso. E talvez o próximo passo não seja necessariamente você fazer mais, mas na verdade aprender a parar sem medo.